Nós estamos trabalhando um tema que tem tudo a ver com o momento que vivemos. Saindo da crise para conquistar. Conquistar o quê? Novas situações, novos momentos, novas realidades. Estamos nos baseando no texto de Josué, capítulo 1. E ao pensar nesse texto, nós pensamos também em palavras extraordinárias que Deus deu a Josué. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, enquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. É assim que encerra o capítulo 34 do livro Deuteronômio. E começa então um novo capítulo em Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte do servo do Senhor, Moisés, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés está morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí eu pulo para o versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso. Versículo 9. Não tu mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí a gente dá graças a Deus, porque isso tem se cumprido em nossa vida, tem se cumprido em nosso viver. Nós temos pensado sobre isso, e hoje nós vamos exatamente avançar um pouco mais sobre como sairmos da crise para conquistar. E a primeira coisa que nos foi desafiada é que nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Eu dizia, inclusive inspirado aqui na palavra do Hernandes Dias Lopes, que discorre sobre esse texto, que Moisés está morto e uma crise real está instalada. Moisés está morto, mas Deus continua no trono, governando, dirigindo. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e continuar a terra prometida. E esse testemunho que a Maricel dá para a gente. A tia está morta, mas a prima precisa continuar atravessando o Jordão. E no meio da crise da pandemia, ela teve um encontro pessoal com Jesus, e o seu coração se enche de alegria, porque ela experimentou a presença poderosa de Jesus em sua vida. E tudo começou como em um culto de gratidão, em um momento especial de despedida, num momento especial de tristeza, num momento especial quando a gente sofre por perder alguém que nós amamos. Uma música foi cantada e ali foi anunciada palavra de esperança. E a palavra germinou, a palavra cresceu, a palavra frutificou. Por isso, diante de um momento de dificuldades, eu queria que você olhasse para a crise, mas não perdesse de vista que o Senhor tem promessas para nós. Porque Ele continua no trono, continua governando, e Ele tem promessas e condição de fazer-nos sermos instrumentos no cumprimento da sua promessa. Então, precisamos entender que Deus continua no controle, e eu posso tirar o olho da crise e olhar para este Deus que está no controle. Olhe para a crise, olhando para ela de cima para baixo, dizendo o seguinte: a crise de março de 2020 ficou para trás, porque eu tenho um grande Deus que está no controle de todas as coisas. Eu confio nesse Deus, né?
crises outras poderão serem vividas. Crises de desemprego, crises de enfermidades, crises de sermos, inclusive, acometidos pelo vírus, mas eu não posso tirar os olhos de Deus. Segunda coisa que nós destacamos aqui é que precisamos sair do deserto e encarar novos desafios, né? Meu servo Moisés é morto, mas tu farás este povo herdar, entrar na terra prometida. Encarar novos desafios. Quais são os desafios que você tem encarado? Novos desafios que você tem encarado? Eu tenho encarado o desafio de desfrutar da alegria de ser avô. Que coisa maravilhosa. E a Laurinha está dormindo lá em casa já desde sexta-feira, né? E a gente está lá. E às vezes ela acorda. Hoje ela acordou 5 horas da manhã. E quando ela acordou, quem primeiro levantou para poder socorrer? O avô, coruja. O avô coruja foi o primeiro, levantou, pegou a coisinha linda no colo, e aí levou para a mamãe. E assim. E depois ela acorda mais tarde. Quem primeiro pegou? O avô. É um desafio. E aí o devocional de hoje nem foi gravado e os irmãos começam a se preocupar comigo. Alguns mandam lá, bom dia, pastor, está tudo bem? Eu digo que está tudo bem, só a alegria de ser pastor, de ser avô, né? É uma alegria que envolve muito a nossa mente, nosso coração. Quais são os seus novos desafios? Desafio talvez de conquistar um novo emprego. O desafio de otimizar o seu currículo, de fazer um curso. O desafio de abrir novos mercados. O desafio de adaptar o seu produto, aquilo que você faz. Tem uma irmã aqui na igreja que, no meio da crise, ela construiu uma indústria. Eu não vou nem dizer quem é, para a gente não ficar expondo a vida dos outros. A mulher construiu uma indústria na casa dela. E está faturando, e está crescendo, e está semeando. Precisamos sair da crise para encarar novos desafios. Agora, gente, quando a gente pensa no contexto de Josué, onde ele sai do deserto para encarar novos desafios, nós vamos perceber que o deserto é estéril. O deserto não frutifica. O deserto não tem vida. O deserto é estéril, porém não é o nosso paradeiro. O povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto. E andou ali 40 anos, a Bíblia diz que eles ficaram andando, eles não pararam no deserto. Não construíram cidades no deserto. Por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer parte do deserto como sendo o nosso cemitério. Mas nós fomos chamados para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Aqueles que duvidaram da promessa foram enterrados no deserto. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. A crise, ela pode ser o cemitério de muita gente, não só cemitério físico, mas também cemitério emocional, cemitério espiritual, porque se não acreditarmos nas promessas de Deus, nós ficaremos no deserto. O deserto é estéril, mas não é o nosso lugar. A crise foi debilitadora, mas não é o nosso lugar. Passaram-se 6 meses. A crise nos pegou, a todos nós, de surpresa. Agendas foram alteradas, escolhas foram feitas, novos desafios limitadores vieram sobre nós. Mas ela passou, ela não existe mais. A crise de março de 2020 já não existe mais se a gente se colocar em movimento. Se a gente entender que a vida continua.
se nós entendermos que a vida vai exigir de nós reinventarmos, criarmos, trabalharmos de maneira alternativa, tendo os devidos cuidados, mas a vida continua, porque nós não devemos ficar parados, reclamando, porque uma pandemia veio na minha vida em março de 2020. O distanciamento social, o afastamento físico das pessoas, eu não posso ficar travado ali, né? O deserto e a crise são estéreos, mas não é o nosso paradeiro. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo e caminhando para atravessar esse Jordão e entrarmos em Canaã, a nossa terra prometida. Mas qual é a sua Jericó? Jericó vai significar o seu momento mais próximo, primeiro momento, primeiro desafio. Então, eu queria que você pudesse entender isso. A crise é difícil, mas não é o nosso paradeiro. Em segundo lugar, o Jordão precisa ser atravessado. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Tem muita coisa impossível para você nesse momento, mas não é possível, não é impossível para Deus. Deus pode realizar seu sonho neste ano. Você pode conquistar. Eu falei dessa irmã que virou uma industrial no meio da pandemia. Me alegro com irmãos que estão comprando e trocando o carro do sonho. Cuidado com isso, né? Porque tem gente aí vendendo carro. Algumas montadoras estão vendendo carro a preço de R$ 99,00 para você começar a pagar em 2022, mas você assume uma dívida que não tem condição de fugir dela. Mas tem gente aí conseguindo carro novo, bonito, branco, que eu estou sabendo, né? Que a gente vai dar uma andada nele, se Deus quiser, né? Mas tem gente conquistando, tem gente vendendo. Eu ouvi ontem de um colega que disse que nunca vendeu tanto na vida, está faltando matéria-prima. Faltando matéria-prima, né? Precisamos atravessar o Jordão. Agora devemos orar, devemos buscar ao Senhor, porque Deus pode realizar seu sonho ainda este ano. Você pode cruzar o seu Jordão ainda este ano. Eu conheço um casal que no meio da crise ficou noivo. E já mandou um recado aí, pastor, a gente vai começar o pré-nupcial, a gente vai casar. Eu já casei 2 pessoas no meio da crise, no meio desse isolamento. E a gente sabe que o casamento está acontecendo, pessoas estão avançando, e o deserto está sendo deixado para trás, estão sendo atravessados os Jordões da vida, porque Deus continua operando em nossa vida, em nosso viver. Você pode cruzar o seu Jordão, você pode tomar posse da sua terra prometida, e este pode ser o ano da sua vitória. Vitória na vida familiar, vitória na vida financeira, vitória na vida espiritual. Esse pode ser o ano da virada na sua vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. Aquilo que parecia impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu diante do povo que creu. O povo creu e Deus abriu o Jordão. Você fará este povo atravessar o Jordão. E há toda uma preparação para essa travessia. Versículo 10 vai dizendo: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes.
Interessante que eles tinham saído do Egito com a expectativa de entrar na Terra Prometida há 40 anos atrás. E eu não sei se você já viajou com uma criança, né? Eu me lembro quando meu filho era criança, a gente saía daqui para o Nordeste de carro. A gente saía bem cedinho e tal, e ele ia dormindo no banco de trás. Quando dava 8 horas, ele acordava. E aí, papai, já chegou? Falei, filho, a gente só vai chegar lá daqui a uns 2, 3 dias. E aí ele dormia mais um pouco. E aí, papai, está chegando? Toda vez que ele acordava, está chegando, está chegando, está chegando. E era assim, 3 dias dentro de um carro, respondendo, ainda não, ainda não, ainda não. Imagine o que seja uma nação, um povo, 40 anos no deserto. As crianças que sairiam aí, papai, vai chegar quando? E aí foram crescendo, vai chegar quando? Foram casando, vai chegar quando? Foram acreditando, vai chegar quando? E aqueles que perderam a esperança, dizem assim, filho, esquece esse negócio, nós fomos enganados por Moisés, e agora não temos como voltar, nem para o Egito, mas também não temos como entrar logo na Terra Prometida, só nos resta agora acreditar e caminhar. Esse povo virou defunto no deserto. Mas chega agora o momento de entrar no Jordão, e aí Josué reúne o povo, dizendo, Moisés está morto, mas nós vamos entrar em 3 dias. Agora tem data marcada, agora tem prazo, agora a coisa fica mais clara, agora há uma clareza de propósito, uma clareza de missão. Eu vou entrar no Jordão, nós vamos atravessar o Jordão. Anuncie isso ao povo de Deus. E eu quero anunciar a você que nós vamos entrar no nosso Jordão, apesar de toda a crise, porque Deus está conosco. E aí, versículo 12 diz, falou Josué aos Rubenitas. E aí foi dizendo, várias tribos. 13, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra de Moisés, que Moisés vos deu desde o Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos. E aí há um desafio de conquista. Há um desafio a conquistar, e eu diria que todos nós podemos passar por esta crise, ganhando ou perdendo, vai depender se aceitaremos ou não o desafio. O desafio de crer que o Senhor está conosco. Quando abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser pequenos, deixam de ser medíocres. Precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. O deserto estéril não é o nosso lugar. O Jordão precisa ser atravessado. Em terceiro lugar, as cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas para vencê-los. Deus não nos chamou para contabilizar as dificuldades, as perdas, mas Deus nos chamou para vencê-las. Há inimigos que nos respeitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória vem do Senhor e Ele vai à nossa frente. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Deus é o nosso escudo. E aí nós somos desafiados a possuir a terra, a desalojar o inimigo das nossas almas, o que tem roubado nossa esperança, nossa alegria. Entre nessa peleja, sabendo que o Senhor é quem conduz em triunfo. Deus está conosco.
nós vamos avançar. Domingo passado tivemos um culto maravilhoso, lindo. É verdade que alguns vieram sem fazer inscrição e isso causou para a gente alguns problemas. Então, já quero dizer a você que vem no próximo culto, faça a sua inscrição, isso vai nos ajudar. A gente não será pego de surpresa. E se você não fizer a inscrição, pode ser que você seja barrado no próximo domingo. O povo está alegre em voltar ao culto presencial. Por quê? Porque Deus tem sido fiel, bondoso. Deus tem estado conosco, a sua bondade se renova sobre nós e é confiados nessa bondade que nós nos reunimos para celebrar, para festejar, para exaltar ao Senhor. Então eu vim dizer a você hoje à noite, em nome de Jesus, olha, a crise não é o seu fim. Você precisa sair dela e atravessar os maiores desafios da sua vida. Você precisa conquistar as situações difíceis, as fortalezas. E em quarto e último lugar, é tempo de agir. É tempo de agir agora. A vida não é um ensaio. A vida é uma realidade. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos vivem como se a vida não tivesse o impacto que ela tem. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, sem dedicação, pensando que poderão repetir aquele ato. E isso é um grande engano. A vida não se repete, a vida não se espera. O que você precisa fazer, deve fazer agora, porque é mais importante fazer neste momento do que imaginar que poderá fazer depois. Precisamos tirar os olhos da crise e olhar para um Deus que está no controle e viver essa vida sabendo que a vida não é um ensaio. Você não pode voltar atrás, você não pode corrigir. Tem um livro interessante dizendo assim: se eu começasse meu ministério de novo, o que eu faria? Eu tenho certeza que se a gente perguntasse aqui, se você começasse seu casamento de novo, o que você faria? Hein, Renê? Aí ele olhou para a Dene agora, um olhar romântico, Fazia tudo de novo com mais amor, com mais dedicação, com mais perfeição. Se nós soubéssemos que algumas coisas iriam acontecer, nós agiríamos diferente. A vida não é um ensaio. A vida precisa ser vivida com toda paixão e dedicação aqui e agora. Ainda que eu tenha que atravessar o Jordão, eu preciso me colocar em movimento, sair do deserto para conquistar. Por isso, tire os olhos da crise, veja esse Deus que está no controle. Deus continua no trono. Você vai precisar cruzar o seu Jordão, e esse é o seu desafio. Você não pode ficar travado, parado. Você precisa se colocar em movimento e atravessar e conquistar situações difíceis. E o tempo de agir é agora. É hora de entrarmos e conquistarmos a terra. Vamos atravessar o Jordão. Diga a todo o povo que a hora chegou, aquilo que Moisés prometeu será cumprido. E eu queria dizer a você, em nome de Jesus, é hora de você se colocar também em movimento. Se coloque em movimento. Talvez com um pouco mais de cuidado do que você se colocaria o ano passado. Talvez com um pouco mais de critério do que você planejou viver 2020 em dezembro de 2019. Mas se coloque em movimento, dizendo: eu vou conquistar. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Quais são os sonhos que foram interrompidos, que está na hora de conquistá-los? Pastor Nildo compartilhou isso domingo passado.
Ele tinha um sonho em 2019, trocar a sua casa, um sonho material. Por trás disso tinha outras intenções espirituais, abençoadoras. Pastor Viribaldo tinha um sonho de adquirir o seu primeiro imóvel. Ele casou-se recentemente, adquiriu o primeiro filho, o segundo filho, e aí tinha o sonho de, em 2020, comprar o seu AP. Comprou, porque a vida continua. Quais são os sonhos que foram interrompidos, que precisam continuar? Com um pouco mais de zelo, o Senhor é contigo. Confie no Senhor, com todo cuidado, com toda prudência, dê passos em direção. Se prepare, se planeje. Em 3 dias, o Senhor nos dará a terra prometida. Prepare-se para isso. Confie no Senhor, descanse no Senhor e entregue a Ele seu viver.